Fala também sobre Gerson, que recusou a oferta para ser o dono do maior salário do elenco rubro-negro. Tem novidades sobre o Flamengo? Martirena é um alvo rubro-negro? Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o julgamento de Lucas Paquetá. O meio atacante, que pertence ao West Ham, foi da seleção brasileira e esteve nos planos do Flamengo, pode ser banido do futebol. É que começou nessa segunda-feira, na Inglaterra, o julgamento em relação a uma suposta participação dele com cartões amarelos em esquema de apostas esportivas. A Federação Inglesa pede que ele nunca mais possa atuar profissionalmente, porque alega que o jogador tomou 4 cartões amarelos de forma proposital para favorecer apostadores, no caso, familiares dele, que moram na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, e haviam apostado nesses cartões. A defesa do Paquetá se defende, lembrando que o Paquetá está entre os 7 atletas que mais levaram cartões nas últimas temporadas com a camisa do West Ham. Outro fator importante, pelo menos na visão da defesa, é de que todas as apostas feitas nos cartões do Paquetá tinham pouco dinheiro envolvido. Uma das apostas tinha R$24, a outra totalizava R$300. Para completar, além do banimento por conta dessa participação em 4 cartões, a Federação Inglesa alega que o Paquetá não ajudou nas investigações. Atleta que ficou de fora da lista de convocados para a seleção brasileira para que pudesse estar à disposição desse julgamento que pode durar até 3 semanas. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo. Martirena, lateral direito uruguaio que pertence ao Racing, interessa ao Flamengo. Antes de trazer a resposta, deixa eu só contar que o Flamengo está absolutamente certo de que o Wesley conta seus dias no clube. São muitas sondagens de gigantes do futebol europeu, e especialmente depois da convocação para a seleção brasileira, a tendência é que o Wesley seja negociado pelo Fla na metade do ano, operação que vai gerar certamente acima dos 25 milhões de euros, na maior transferência de um lateral direito na história do futebol brasileiro. Obviamente estou falando de clubes nacionais. Diante desse cenário, o Flamengo já começa a buscar alternativas. E um nome que é bastante especulado é do Martirena, que faz de fato muito bom trabalho com a camisa do Racing há muito tempo. A questão é, Martirena está fora dos planos do Fla. De acordo com José Boto, o jogador não se encaixa ao perfil do Felipe Luiz. A forma como o Felipe imagina a utilização do seu lateral não casa com o estilo de jogo do Martirena, por isso a busca se dá por outro jogador. Situação bem delicada, até porque lateral direito tem sido algo bastante difícil de encontrar. Para completar em relação ao Flamengo, queria contar que o Jorginho desembarcou nas últimas horas no Rio de Janeiro, mas calma. O volante que pertence ao Arsenal e tem contrato até 30 de junho veio passar alguns dias de folga em um hotel no Rio de Janeiro ao lado da família. Talvez seja o que faltava para o acordo com o Fla. Jorginho tenta convencer a esposa e os filhos a morarem no Rio de Janeiro. E se tudo correr bem durante esses dias, a tendência é que o Jorginho assine o pré-contrato para se mudar para o rubro-negro, já para a disputa do Super Mundial de Clubes entre junho e julho nos Estados Unidos. Bora falar agora sobre Gerson. Nem a proposta para ser dono do maior salário do elenco rubro-negro agradou ao pai do meio-campista. Seu Marcão, que é também representante do Gerson, recusou a primeira oferta feita pelo Fla. Rubro-negro, incomodado com a posição do empresário, deixou vazar a notícia de que a proposta do Flamengo faria do Gerson dono do maior salário do elenco, ultrapassando Bruno Henrique e Alexandro, que hoje são os jogadores mais bem pagos do elenco. Bruno Henrique tem algo na casa de 1.800.000 por mês. O Alexandro recebe um pouquinho menos. Os dois valores incluem também pagamentos de luva, prêmio pela assinatura do contrato. O pai do Gerson alega que, pela presença do atleta na seleção brasileira e por ter sido alvo recente de uma proposta de 30 milhões de euros do Zenit, de que o Gerson merece um tratamento ainda melhor, com um aumento salarial e uma série de bônus que não estão previstos no contrato ou na proposta atual. Vale a lembrança de que o Gerson tem vínculo até dezembro de 2027 e, na opinião ou a pedido do Flamengo, esse vínculo seria estendido até dezembro de 2030. Só para completar um bastidor importante, na festa pelo título do Campeonato Carioca, que aconteceu recentemente depois do empate em 0 a 0 contra o Fluminense, o Marcão teve um desentendimento com dirigentes do Fla.
pessoal do Flamengo, meio que em tom de ironia, foi cobrar do Marcão uma resposta em relação a essa proposta feita. A resposta do Marcão não agradou e dirigentes do Flamengo meio que colocaram o Marcão no lugar dele. Talvez por coincidência ou não, Gerson tenha evitado dar entrevistas, não conversou com ninguém, nem depois da partida, nem em meio à comemoração. Também essa questão da renovação do contrato é um problema. Só para completar o noticiário do Flamengo, Jorginho, jogador do Arsenal, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã dessa quarta-feira. Ele vai aproveitar esses dias da data FIFA para, ao lado da esposa, se ambientar o Rio de Janeiro. Há inclusive uma visita prevista ao Ninho do Urubu. Ele quer conhecer as instalações do clube, pretende também pesquisar lugares onde ele poderia morar com a família. Se tudo correr bem durante esse período, o Jorginho deve assinar um pré-contrato para virar reforço do Flamengo pro Super Mundial de Clubes, torneio que começa no mês de junho. Bora falar agora sobre Gerson, o meio atacante do Flamengo, recusou a primeira proposta para renovação de contrato do Flamengo. Só para lembrar que o vínculo atual é longo, não há um problema em relação ao tempo de contrato. O que o Flamengo busca é reajustar o salário do Gerson, especialmente depois do tamanho que ele ganhou dentro do elenco, inclusive usando a faixa de capitão e também por ter sido procurado pelo Zenit, que chegou a oferecer perto de 30 milhões de euros. Era também uma reivindicação do Gerson. Algumas semanas atrás você vai lembrar que o pai dele, que é também seu representante, o seu Marcão, veio a público para reclamar da falta de mobilidade do Flamengo em relação a um reajuste salarial. Até porque há vários atletas no Flamengo hoje que ganham mais do que o Gerson. A proposta feita pelo Fla na semana passada faria com que o Gerson ocupasse um dos 3 maiores salários do elenco. Mas o meio-campista que topa renovar o contrato, ele pretende seguir no Flamengo, até porque já se declarou rubro-negro, gostaria de ter o maior salário do elenco. E estou para te dizer que eu nem considero essa ideia tão maluca. Jogador de enorme potencial da seleção brasileira, capitão do time e com um potencial de venda que poucos atletas dentro do Flamengo têm. Hoje, por exemplo, ele é um ativo mais valioso do que o Arrascaeta, do que o De La Cruz, do que o Bruno Henrique e talvez até do que o Pedro. Só Wesley, que é bem mais jovem, é que pode render um pouco mais de dinheiro, apesar de a proposta do Zenit de 30 milhões de euros ser astronômica pelo Gerson. Só para completar o noticiário rubro-negro, o jornal O Globo trouxe hoje uma informação que me deixou surpreso. Segundo publicação, Bape, Boto e Felipe Luiz, os 3 homens fortes do rubro-negro quando o assunto é futebol, se reuniram e definiram as prioridades do clube para 2025. Prioridade número 1, Campeonato Brasileiro. Prioridade número 2, Libertadores da América. Prioridade número 3, Copa do Brasil. Para mim, prioridade tinha de ser Libertadores, depois Campeonato Brasileiro e por último a Copa do Brasil. E para você já dar sua sequência aí no espaço para comentários, beleza? Deixa eu repercutir uma informação importante da terça-feira. Gerson, jogador do Flamengo, recebeu na semana passada uma proposta de renovação do contrato, tá? O Gerson vinha pleiteando um aumento desde o começo do ano. O próprio pai dele deu uma entrevista, ou algumas entrevistas, falando sobre proposta do exterior, enfim. Acontece que... Peraí, pessoal. Enfim. Mas voltando aqui. A proposta... O pai do Gerson veio a público para dizer de proposta, de oferta do Zenit. O Flamengo chegou a desmenti-lo. Depois a gente confirmou que, de fato, existiu a proposta do Zenit e o Gerson não quis ir. E é nesse contexto que o Flamengo fez uma proposta considerada muito boa, mas a oferta foi recusada pelo Gerson. Isso não impede ele de ficar, isso não é indicativo de que ele vai sair, mas a primeira oferta foi recusada. O pai do Gerson, que o representa nessa negociação, o seu Marcão, quer um pouco mais de dinheiro para acertar esse novo contrato. A questão não é tempo, a questão é grana. O Gerson hoje deve ter o 8º maior salário do elenco, já acima de R$1 milhão por mês, mas ele tem a intenção de se tornar o jogador mais bem pago do Flamengo, e a alegação é de que ele é mais jovem do que vários dos titulares importantes, jogador de seleção brasileira e com proposta recusada de 30 milhões de euros. Então, com esse pacote, o Gerson se sente no direito de ter o maior salário do elenco. Eu nem acho tão maluco assim. Vamos lá, bora falar um pouquinho sobre o Flamengo. O Flamengo é, para mim, hoje o time mais pronto do futebol brasileiro, tá? Flamengo que definiu de acordo com o jornal Globo suas prioridades para a temporada. E se de fato essa notícia se confirmar, eu acho que é um enorme equívoco. Depois de uma reunião entre Bape, Boto e Felipe Luiz, ficou decidido que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Libertadores e em terceiro lugar,
a Copa do Brasil. Eu, na condição de dirigente do Fla, iria para Libertadores, Campeonato Brasileiro, depois Copa do Brasil. Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Falamos aqui pelo menos pelo time do Flamengo. Informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. A gente chega deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação. É super importante sua participação. Um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.